Oi gente, aqui é a Teresa Reads. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês quais foram os 5 livros que eu mais amei e os 5 livros que eu mais me decepcionei no ano de 2016. Graças a Deus esse ano tá indo embora, então nada melhor do que fazer o que? Essa retrospectiva, esse wrap-up aí do ano. Vou começar pelo que é ruim, que o que é ruim a gente já quer, né, passar logo, enfim. Lembrando que esses foram os 5 livros que eu mais me decepcionei, não significa que os livros são ruins. Esses livros que eu vou falar aqui na lista de decepções talvez já não estejam mais comigo, porque, enfim, não gostei tanto, então não vou ficar segurando o livro, ou eles estão em um lugar um pouquinho mais difícil de pegar, porque não são livros que eu vou querer reler sempre. Enfim, vou deixar as capinhas aqui do lado pra vocês saberem de que livros eu tô falando. Em quinto lugar tá E Se For Você. Esse livro vai contar a história de um menino que tinha uma crush na infância. Eles se distanciam, enfim, quando ele entra na faculdade, uma menina igualzinha a essa crush da infância dele aparece por lá, mas com outro nome, e ele vai ficar tentando descobrir se essa menina, se não é o que aconteceu, tem toda essa coisa misteriosa e etc. Porque esse livro me decepcionou. Porque quando eu ouvi falar sobre ele, foi lá no encontro da Globo Out, eles apostaram muito nesse livro, eles falaram que tinha uma pegada meio John Green, e realmente tem essa coisa do menino um pouquinho mais nerd, com a menina misteriosa, mas eu acho que ele falha completamente na questão mistério, que é pra gente ficar aí na dúvida se é a menina ou não, e tipo, eu não tive dúvida nenhuma desde o começo do livro, não foi alguma coisa que me prendeu. Então acabou entrando aí nas decepções do ano. Em quarto lugar eu coloquei O Mensageiro, da Lois Lowry. Esse livro é o terceiro livro da série Doador de Memórias. E é o livro que vai o quê? Amarrar as coisas que estavam soltas aí nos outros livros. Até então as histórias não se conectaram. E aí neste livro elas vão meio que começar a se conectar. E esse foi o problema. Eu não gostei muito do jeito que a autora fez pra conectar as histórias. Era pra ser de um jeito meio misterioso, pra você ficar na dúvida, mas também não funcionou, ficou meio mal escrito só. E eu também não me apeguei com os personagens principais como eu tinha me apegado com os personagens principais dos outros livros até então. Então realmente foi um livro que eu fui com muita sede pra ler, porque eu tinha certeza que eu ia amar, e não foi muito bem o que aconteceu. Em terceiro lugar, esse eu vou ser muito xingada, gente, sorry. Mais uma vez, lembrando que não é que o livro seja ruim, enfim. Em terceiro lugar está It's Kind of a Funny Story, ou Uma História Meio Que Engraçada, do Ned Vizzini. Esse livro foi uma grande decepção pra mim, infelizmente. Vai contar a história desse menino que tem alguns problemas com depressão e etc. E ele vai acabar se internando num hospital psiquiatra pra tratar dessa depressão. O que aconteceu? Eu tinha muita expectativa com esse livro, fazia muitos anos que eu queria ler ele, principalmente porque eu já tinha visto o filme, que é com a Emma Roberts, e eu tinha gostado bastante. Então era algo que já fazia muito tempo que eu queria ler. E eu fui com muita sede ao pote, e ele acabou sendo algo completamente diferente do que eu esperava. E, enfim, eu gostei muito do final do livro. As últimas páginas acho que salvaram ele de ficar no top 1 decepção, assim. Mas eu tava esperando que fosse a vida dele no hospital. E o livro vai contar muito mais sobre o que faz ele entrar no hospital do que realmente a rotina dele nesse lugar. Então eu fiquei meio decepcionada, não gostei tanto do personagem principal quanto eu achei que fosse gostar. Em segundo lugar, eu coloquei Life and Death, da Stephanie Meyer, que nada mais é do que essa releitura de Crepúsculo com gêneros invertidos. O que acontece? Crepúsculo, quando estourou, assim, um pouquinho antes na verdade, era a minha vida, fez parte da minha vida como leitora, uma parte muito importante para eu querer ler mais, para eu me sentir incentivada. E enfim, já tinha acabado aquele amor, né, já tinha lido Crepúsculo há muito tempo. Mas quando saiu essa notícia no aniversário de 10 anos da primeira publicação de Crepúsculo, eu fiquei surtada e falei, meu Deus, uma coisa nova nesse universo que eu gostava tanto. E eu tinha muita esperança de que a Stephanie pegasse esse livro pra resolver os problemas de Crepúsculo, que depois que a gente cresce e vivencia aí um pouco o mundo, a gente entende, né? Quando eu era mais nova eu não via todos esses problemas. Enfim, eu entendo, ela fala isso no prólogo, que ela pegou, tipo, ela teve a ideia pra dar de presente pros fãs, então, tipo, ela simplesmente foi lá e trocou os nomes, basicamente, os gêneros. Então não foi algo pensado, planejado, ela não fez isso como uma forma de revolução, qualquer coisa do tipo. Mas a minha expectativa tava lá em cima, pra voltar pra esse universo, pra voltar pra esses personagens que foram tão importantes pra mim. E eu odiei reler isso, ou enfim, ler essa nova versão. Eu vi todos os problemas com muito mais afinco, eu fiquei muito incomodada e, enfim,
meio que quebrou aquele encantamento que eu tinha com Crepúsculo. Em primeiro lugar, o livro que mais me decepcionou esse ano foi com certeza o Projeto Rose. Esse livro também era um livro que fazia muito tempo que eu queria ler. Ele tinha uma premissa meio chick flick, que eu sempre gostei muito, né, o chick lit na literatura, que é aqueles livros tipo comédia romântica, que daria um ótimo filme na sessão da tarde, por exemplo. Conta a história desse cara que é cientista e ele é completamente metódico, então ele escreve um teste pra achar a mulher perfeita, porque ele acha que ele já tá ali na idade de casar e procriar e etc. Acontece que, obviamente, aparece uma menina que é completamente diferente dessa caixa onde ele quer enquadrar a mulher perfeita, e mesmo assim ele se vê aí meio que se apaixonando por ela. Esse livro tinha tudo que precisava pra eu gostar de um livro, assim, uma pegada meio The Big Bang Theory que eu achei que eu fosse amar, mas eu detestei. Agora vamos falar de coisa boa, que não é Tech Pix, não é mesmo, galera? São os melhores 5 livros que eu li esse ano. Em quinto lugar eu coloquei Suicidas, do Rafael Montes. Não tenho o livro aqui, porque eu li ele em e-book. Mas, gente, esse livro, meu Deus, eu amo essa história. É uma história forte, é muito pesada. Não tem muito a minha cara, não sei se vocês estão aqui no canal porque vocês gostam das coisas que eu leio, que geralmente é o YA contemporâneo, uns livros mais infantos, juvenis e infantis. Esse livro tá tipo 0 dentro dessa lista. Ele vai contar a história de um grupo de amigos que faz uma roleta russa, ou seja, vai falar de suicídio, vai falar de morte, vai falar de sangue. É um livro pesadíssimo e é um livro muito bom. Eu amo a escrita do Rafael Montes, eu acho que ele sabe muito bem expor esse lado meio macabro do ser humano. E esse livro é com certeza o meu preferido dele, porque é um livro que te prende muito a cada personagem. Em quarto lugar, eu li esse livro em outubro, eu não sei se eu já falei dele demais no canal, mas enfim, eu vou repetir. Está Nightmares, do Jason Segel, com a Kirsten Miller. Esse livro aqui vai contar a história do Charlie, que é um menino que vai morar nessa mansão, que desde que ele pisa lá, ele tem muitos pesadelos, ele não consegue mais dormir. Ele acha que essa mansão tem alguma coisa a ver aí com o mundo dos pesadelos e que as coisas com que ele sonha estão muito próximas de pegá-lo e, enfim, coisas ruins estão prestes a acontecer. Esse é um livro que pra mim seria tipo um filme da Pixar escrito por falar de alguma coisa que todos nós vivenciamos, né, que são pesadelos, e transformar isso num mundo lúdico onde, enfim, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Eu adoro esse tipo de livro, eu adoro o humor do Jason Segel e eu adoro esse livro aqui, porque ele justamente engloba tudo que eu acho que um livro infanto-juvenil e um livro de aventura deve ter. Em terceiro lugar eu coloquei Simon vs a Agenda Homo Sapiens, da Becky Albertalli. Esse livro aqui vai contar a história do Simon. Ele troca e-mails com esse menino Blue, eles são meio apaixonadinhos. Um dia, um menino da escola descobre que o Simon troca esses e-mails com um garoto, então ele começa a meio que ameaçar o Simon a contar pra escola inteira que ele é gay, fazer aí um blackmail básico. Esse livro é maravilhoso porque ele é um livro cheio de representatividade. Você vai encontrar pessoas completamente diferentes e maravilhosas nesse livro aqui. É um livro que eu amei todos os personagens logo de cara. Eu vou deixar a resenha que eu fiz sobre esse livro aqui nos cards de cima. Em segundo lugar eu coloquei um livro que não é nem ficção, mas foi um livro que me mudou completamente esse ano. Eu tô falando de O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes. Esse livro aqui vai contar a história do ano em que a Shonda, se vocês não conhecem, a Shonda Rhimes, ela é criadora de Grey's Anatomy. Enfim, é o ano na vida dela em que ela decidiu falar sim pra qualquer coisa que ela tinha medo ou que ela se sentia um pouquinho desconfortável. Então vai falar sobre novas experiências, sobre o que você consegue aprender durante o seu tempo aqui na Terra, sobre a importância do sim e a importância do não. Um livro incrível, também já falei sobre ele aqui no canal, então também vai estar no card aqui de cima. E em primeiro lugar, o livro que mais lacrou este ano, o livro que roubou meu coração, o livro que eu fiquei de cara, o livro que eu fiquei no chão. Eu tô falando de A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro aqui vai contar a história da Sally no século XX, onde as coisas ainda eram muito complicadas para quem era negro e quem era mulher. E, enfim, esse é o caso da Sally. É um livro maravilhoso, vai falar sobre racismo, vai falar sobre sexualidade, vai falar sobre feminismo, vai falar sobre 1 bilhão de coisas. E é provavelmente o livro com mais personagens fortes que eu já li na minha vida inteira. Existem mulheres aqui nesse livro que são exemplos de mulheres pra qualquer um. São mulheres extremamente à frente da sua época, mulheres que lutam pra ser o que elas querem, pra terem o direito delas, pra, enfim. São, juro, um monte de mulheres maravilhosas juntas. Bom, gente, esses foram os melhores e os piores livros que eu li em 2016. Comenta aqui embaixo qual foi o pior e o melhor livro que você leu esse ano, porque eu quero muito saber.
Enfim, muito obrigada por me acompanharem no canal esse ano. Comentem aqui embaixo também o que vocês gostaram de ver, o que vocês querem ver ano que vem. Eu amo muito vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir se vocês gostaram e de se inscrever se ainda não são inscritos para receber essa carinha linda todas as semanas. Tchau!